recomeços. Recomeços. Existe uma ideia muito equivocada que a gente carrega de que recomeçar é sinônimo de fracasso. Isso foi nos ensinado, né? Em algum momento aí da história dos nossos antepassados, recomeçar era sinônimo de que você tinha fracassado. Como se errar fosse sinal de fraqueza, como se cair fosse prova da sua incapacidade. E a vida, ela é como se a vida fosse linear, né? Onde sempre acerta, vai vencendo. Só quem acerta vai vencendo. Mas hoje, com tudo que a gente já aprendeu, com tudo que a gente vê, a gente já entendeu que ser humano definitivamente não é assim. A vida não é linear. E nós temos grandes altos e baixos. Todos nós em algum momento vamos cair, vamos errar, vamos perder algo que a gente achava que era nosso porto seguro. E o grande segredo da vida talvez não seja sobre evitar a queda, e sim o que a gente faz para levantar após a queda. Do ponto de vista, quando a gente para observar isso, a gente para entender isso um pouco mais, as camadas mais profundas sobre os recomeços, quando a gente traz a neurociência, por exemplo, ela explica que o nosso cérebro, ela não gosta do novo. Ela gosta daquilo que é familiar. Mesmo quando esse familiar machuca a gente. Quando aquele familiar nos leva de novo para outras quedas. O nosso cérebro, ele foi programado para priorizar a sobrevivência. E nós já sabemos disso. Então, ele não prioriza a felicidade, a realização, nem a verdade ali que ressoa contigo. E sim a forma como você aprendeu a lidar com a vida e sobreviver os ciclos que você já passou. Por isso, quando o recomeço aparece, ele ativa um medo, né? Uma resistência, uma insegurança pela mudança. Porque o novo, ele não é ruim, mas ele é desconhecido. E como ele não é desconhecido e o nosso cérebro ele gosta do que é familiar, então aquilo se torna algo assustador. E muitas vezes o nosso cérebro, ele prefere repetir todo um ciclo doloroso, né, que nós já atravessamos, do que entrar num território novo, onde ele ainda não sabe como se proteger, como reagir. Então é mais fácil viver aquilo de novo e de novo, de novo. Por isso, então, que recomeçar exige muita consciência. Porque, sem perceber, a gente tenta muitas vezes, após as quedas, reconstruir a nossa vida com os mesmos padrões, com as mesmas lentes que a gente via as relações, o mundo, a sociedade em um todo, os nossos padrões emocionais. E aí aquele ciclo se repete de novo e de novo, como eu disse anteriormente. Recomeçar não é sobre questão de mudar o cenário, e sim a forma como a gente se posiciona dentro desse cenário. A psicologia, ela nos ensina, Jung, né? Eu sou amante de Jung, assim, eu amo, sou apaixonada nele. Ele dizia que tudo aquilo que não é trazido à consciência retorna como um destino. Ou seja, tudo aquilo que a gente não entende que é um padrão que a gente está repetindo, que é um comportamento dentro do nosso padrão, né? Um padrão comportamental, ele vai se repetir. Então, quando a gente joga luz para esse comportamento, quando a gente joga luz para esses padrões, a gente começa a entender que alguns recomeços, eles precisam mudar esses comportamentos para que a gente tenha um resultado diferente do que aquele que a gente acabou de passar. Ou seja, quando a gente não aprende com o que nos fez cair lá atrás, a vida se repete, o ciclo se repete e vamos passar por tudo outra vez. Os recomeços, eles têm um poder gigantesco na nossa vida, porque eles aparecem justamente como um convite, sabe? Para a gente olhar para tudo que a gente já viveu por um outro ângulo, para a gente olhar para a vida com outro ângulo, para a gente integrar as partes nossas que muitas vezes foram ignoradas, negadas e muitas vezes reprimidas, principalmente com o nosso eu verdadeiro, aquilo que ressoa, né? Ressoa com o nosso coração. Recomeçar muitas vezes não
não é voltar lá na estaca zero, voltar no início, né? A gente sempre leva com a gente alguma coisa nesse processo da vida, né? Sempre tem uma experiência, uma maturidade, uma consciência que a gente teve nesse processo. Então, quando a gente traz tudo aquilo que nós aprendemos naquela experiência para esse novo recomeço, tem uma chavinha interna que pode ser mudada. Então, muitas vezes, para recomeçar, a gente precisa primeiramente voltar para si, entender quem nós somos, tentar se reconectar com a nossa própria essência, com aquilo que faz o nosso coração ressoar, sabe? Só que para isso exige muita coragem, exige uma dedicação a mais que você vai ter, porque você vai ter que se despir do seu velho eu, você vai ter que se desfazer de lugares, muitas vezes se afastar de pessoas, de versões suas que já cumpriram um papel ali, mas que não cabe mais. Só que o nosso ego, ele vai resistir, o nosso cérebro, ele vai resistir para que isso não aconteça. Porque o nosso velho eu, ele era conhecido. Mesmo que fosse pesado e nos levasse de novo para aqueles fracassos, mas ele é conhecido, e tudo que é conhecido para o nosso cérebro é mais fácil de repetir do que instalar uma configuração ali nova. Mas nós já aprendemos que todo crescimento, quando você vai treinar, por exemplo, você sabe que para o seu músculo crescer, você precisa, querendo ou não, desenvolvê-lo, e vai doer. Então, todos os recomeços, eles não são confortáveis. É muito desconforto e a gente precisa aprender a lidar com esse desconforto dos recomeços, de todos os processos da vida. Para uma mudança, nós vamos ter que lidar com o desconforto. E nós não podemos esquecer que o nosso cérebro, ele vai fazer com que a gente volte para o confortável, mas nós precisamos lutar contra isso e entender que nós vamos passar pelo desconforto. E os recomeços, eles oferecem essa oportunidade preciosa, sabe? É uma oportunidade preciosa. Quem passa por um recomeço é a chance de mudar os padrões, de mudar a forma como a gente olha para a nossa própria história, os nossos próprios traumas, mudar todo o ângulo que a gente enxerga a vida, Os sabe? recomeços, Eles são sim assustadores. Eles nos assustam, eles nos tiram daquela zona de conforto e tá tudo bem. E eles chegam literalmente bagunçando todas as nossas certezas, mexendo com a nossa identidade, nos fazendo questionar sobre tudo, sobre as nossas escolhas, sobre o que nos levaram até aquele momento. Só que quando a gente pega esse recomeço e a gente faz isso, a gente questiona tudo, quando a gente começa a olhar e analisar tudo por um outro ângulo, a gente percebe que não é o fim, né? Ali a gente tem uma oportunidade de começar algo, uma relação principalmente com você mesmo, com mais honestidade, com mais entrega, com mais presença e mais alinhado com o que vibra no seu coração, mais alinhado com o que ressoa com o seu propósito de vida, que faça mais sentido para a sua vida. E os recomeços, eles têm algo bonito nos recomeços. Eu tive, no meu processo, na minha jornada, eu precisei recomeçar inúmeras vezes. E eu vou começar uma série falando sobre recomeços. E esse é só o primeiro vídeo. Eu vou relatar para vocês como eu tive que lidar com os meus recomeços. Em várias áreas, em vários pilares da minha vida. Porque muitas vezes a gente recomeça, mas a gente não tem a consciência que a gente precisa ter. Isso aconteceu comigo no meu processo. Eu precisei recomeçar várias vezes. E só depois de muita tentativa e erro que eu entendi que eu precisava mudar minha forma de pensar, de me olhar, de enxergar o mundo, para então sim eu poder recomeçar de uma forma mais alinhada com aquilo que realmente ressoava com a minha vida. E aí parece que foi uma mágica, olhando assim, parece que foi tão mágico e tão simples. Mas não foi, teve muita complexidade por trás de entender. Eu tive que mergulhar em entender como o nosso cérebro funciona. Foi onde eu comecei a estudar, a buscar entender sobre o cérebro humano. Foi onde eu me aprofundei em estudar sobre desenvolvimento humano, sobre as psicologias da vida, como a gente, ela simplesmente,
A gente precisa se entender. Eu costumo dizer que isso aqui é uma máquina perfeita. O nosso cérebro, ele é incrível, é uma Ferrari, né? Ele é uma Ferrari. Mas nós precisamos aprender a usá-lo, porque senão a gente acaba nos machucando quem está próximo da gente, e nós vamos adoecendo. A sociedade em si, ela está doente. Ela está doente muitas vezes porque não nos ensinaram sobre como lidar conosco, com a gente mesmo, e principalmente com as nossas emoções. As nossas emoções, tudo está atrelado às nossas emoções, tudo. E quando a gente entende isso, no meu processo, quando eu entendi isso, que tudo na minha vida estava relacionado às minhas emoções, a forma como eu sentia e me comportava diante daquilo que eu sentia, as coisas começaram a mudar. Eu comecei a mudar a minha vida de uma forma tão leve, tão fluida, que eu falei, nossa, era isso, era só olhar para isso. Então, eu vou trazer essa série para falar sobre recomeços, como lidar com os recomeços de uma forma leve, como a gente pode desenvolver uma capacidade, sabe? De lidar com esses recomeços de uma forma que vai realmente fazer sentido, que vai te tirar de onde você está e te levar para um outro patamar. Porque todos nós merecemos viver uma vida plena, uma vida digna, uma vida com coisas boas. Eu costumo dizer que a vida é bonita. E se ela não está sendo bonita para você, porque você talvez precise olhar tudo por um outro ângulo. Porque eu precisei passar por isso também. Eu precisei olhar para tudo por um outro ângulo. Eu precisei enxergar e encarar a vida de uma outra forma. E eu desejo que vocês que vocês consigam fazer isso, porque nós precisamos nos cuidar e ninguém vai fazer isso por nós. Uma das coisas que eu aprendi nesse meu processo de recomeços é que ninguém vai fazer o trabalho por você, ninguém. É você contra você mesmo, é você vencendo os seus próprios monstros internos. Eu costumo dizer monstros, né? A gente tem algumas batalhas internas. É você contra você o tempo inteiro. E muitas vezes a gente vira o nosso pior inimigo, e não precisa ser assim. Porque quando a gente entende como o nosso corpo funciona, como a nossa mente funciona, como tudo ao nosso redor funciona, e que tudo é reflexo do que a gente está vivendo aqui dentro, é mais fácil de lidar com a vida, e é mais fácil de recomeçar e não voltar para aquele velho padrão que muitas vezes a gente volta e nem percebe, só percebe quando está caindo no fundo do poço de novo, repetindo o mesmo ciclo. Só muda daí as pessoas ou talvez o cenário, mas está vivendo tudo outra vez. E eu não vou trazer para vocês respostas prontas, sabe? Eu não vou trazer para vocês fórmulas para vocês seguirem, e sim apenas reflexões, porque na minha jornada eu ouvi muito pessoas que passaram por recomeços e elas me ajudaram tanto, mas só me ajudaram porque eu consegui traduzir tudo que elas estavam vivenciando e falando para minha vida. Então tudo que eu entregar aqui é meu, é minha experiência, é tudo que eu estudei, é tudo que eu tô trazendo comigo nessa minha jornada de estudo, de desenvolvimento, de transformações, e que vocês possam levar um pouquinho, sabe? E transformar alguma coisa aí dentro de vocês, que vocês possam começar a olhar para esses recomeços e ver uma nova oportunidade. E no que eu puder contribuir para isso, eu vou ficar muito feliz e grata, porque na minha jornada, algumas pessoas também contribuíram e foram essenciais para que eu entendesse que eu só estava repetindo padrões e que esses padrões me levavam para aquele mesmo fundo do poço. E o problema desse processo é porque depois de muitas vezes que você é levado para o fundo do poço, a gente adoece. E quando a gente adoece, é muito difícil de sair de lá. E eu falo de um lugar que eu saí de lá. Eu cheguei no meu limite em todas as questões da minha vida, assim. E eu consegui sair. E se eu conseguir ajudar alguém a não precisar cair nesse fundo do poço, ou conseguir também ajudar alguém que está nesse fundo do poço e não vê saída, eu já vou sentir no meu coração que eu estou cumprindo, estou honrando tudo que eu vivi e aprendi. Estou cumprindo o meu legado como ser humano, de ajudar o outro, de me colocar no lugar do outro, porque eu já estive lá. E eu sei a dor que é
que vem com recomeço, que vem onde quando a gente não vê mais, a gente não vê mais a possibilidade de sair daquele lugar. Mas existe uma possibilidade, existe um caminho. E nós somos instrumentos, né? O universo ele é tão maravilhoso que as coisas se encaixam de uma forma que, se nós nos permitirmos, nós somos um instrumento para fazer com que outras pessoas, trazer um pouco de luz para que outras pessoas encontrem esse caminho, sabe? Ser um refrigério para quem está lá no meio da tempestade, falar, nossa, ela conseguiu, eu também consigo. E hoje nós temos ferramentas para isso. Hoje nós temos como entender tudo isso, né? De uma forma um pouco mais profunda, não tão superficial, para a gente mudar a nossa história, para a gente mudar a forma como a gente lida com as nossas emoções, porque o grande segredo da vida nada mais é do que a gente aprender a lidar consigo mesmo, para lidarmos com os processos, porque os problemas todo mundo tem, Ai, tem um bichinho. Eu estou aqui no meio da natureza, gente, aí tem bichinhos, né? Faz parte. Os problemas todo mundo tem, sempre vai ter problemas, sempre vamos ter desafios, tá tudo certo, isso faz parte de viver, isso faz parte de ser humano, isso faz parte da vida. O que a gente precisa desenvolver é a forma que a gente lidar com todos esses problemas, como a gente lidar com as nossas emoções quando esses problemas surgem. Este é o grande segredo. Então, esse é o primeiro vídeo dessa série, onde eu vou relatar os meus recomeços. E eu vou trazer muitos, gente. Eu venci a obesidade, o pânico, a ansiedade, relacionamento abusivo. Olha aí, vai vendo. Vocês preparam para chorar. Mas assim, e eu só consegui vencer tudo isso porque eu comecei a olhar para mim e falar, peraí, tá tudo fora do lugar, tá tudo bagunçado, onde eu estou? Preciso recomeçar, mas não recomeçar para repetir mais uma vez tudo aquilo de novo, porque eu repeti isso inúmeras vezes, em inúmeras situações. Eu precisava recomeçar de um lugar que eu pudesse fazer diferente, e eu só consegui fazer isso quando eu realmente olhei para dentro e falei, não, vou me entender. Foi onde eu coloquei a cara nos livros, mesmo ali no fundo do poço, e comecei a estudar, me dediquei por causa de toda essa minha entrega, de toda essa busca que eu precisei fazer para poder me salvar, para eu poder sair daquele lugar e não repetir mais aqueles padrões, não me colocar mais em situações em que estavam me machucando, que estavam me matando, assim. Eu cheguei literalmente num lugar que eu não sentia mais vida. E, meu Deus, como a vida é tão bonita, como assim eu estou só sobrevivendo? Eu não queria mais sobreviver. Eu queria viver e viver de uma forma plenamente, sabe? Porque como eu costumo dizer, a vida é bonita, a vida está aqui para ser vivida, para ser sentida. E muitas vezes a gente só tem que mudar a configuração interna para a gente poder sabe? Da percepção, porque a gente vê o mundo através de uma janela, e essa janela é sobre nós, não é sobre o mundo, é sobre nós. Muitas vezes a gente só vê as coisas ruins do mundo, mas espera, será que o mundo é tão ruim quanto parece ser? Será que não é minha janela que está só mostrando essas coisas? Então eu tive que me desconstruir de tantas formas para eu poder ter uma vida mais leve e equilibrada, e é possível. Hoje, graças assim a Deus, graças a tudo que me aconteceu, hoje eu consigo lidar com tudo de uma forma mais leve, mais tranquila. E se você olhar, sempre tem pessoas que lidam com a vida de uma forma mais leve, mais tranquila. E por que outras não? Às vezes é só a nossa configuração, é só a forma como é pela janela que nós estamos olhando o mundo que está influenciando. Às vezes é só mudar a janela, mudar a configuração aqui, que a gente muda as lentes. Bichinho! Meu Deus, o bichinho atacou aqui. É só mudar, voltando. É só mudar essas lentes que a gente enxerga o mundo, e a gente começa a ver beleza, sabe? A gente começa a ver beleza em tudo que a gente já viveu, no que a gente vai viver, e a gente consegue viver uma vida mais equilibrada. Principalmente em uma sociedade que está tão desequilibrada, tão doente. Pessoas hoje estão passando por tantas coisas que muitas vezes é só por um desequilíbrio emocional, porque não nos ensinaram a olhar para as nossas emoções
que quando a gente fala demais sobre emoções, está associado a fraquezas. Quando a gente fala sobre recomeços ou erros, né? É como se você tivesse falhado, e não é bem assim. Os recomeços, eles nos possibilitam aí essa oportunidade de ver a vida por um outro ângulo, por uma outra janela. E eu desejo que você, se você já está vendo a sua vida por essa janela, né? Uma vida mais leve, eu fico tão feliz. E se você não está, se você está naquele momento em que você não vê solução, eu desejo que você encontre, eu desejo que você consiga sair de tudo isso. Mas lembre-se que o grande segredo não está fora, não está nas coisas, não está nas pessoas, não estão em bens materiais. O grande segredo é você, é aqui dentro, como você lida. Porque eu conheci pessoas que estavam nos melhores lugares do mundo que vocês possam imaginar, mas estavam totalmente desconectados consigo e vivendo um caos. Então não é sobre você ter. Eu costumo dizer que eu cheguei numa fase da minha vida que eu posso estar no lugar aí que vocês possam considerar assim mais incrível que seja, e posso estar numa cabana no meio da floresta, debaixo de folhas de banana, assim, que eu vou estar em paz, que eu vou estar tranquila. Porque eu entendi que não é sobre o lugar, nunca foi sobre os lugares, e sim sobre como nós estamos aqui dentro, é sobre o estado de espírito. E quando você está confortável com quem você é, não importa o lugar que você esteja, você pode estar nesse lugar, essa tranquilidade em meio à natureza, que é dos meus lugares preferidos. E você pode estar nos lugares mais chiques, tendo acesso às coisas mais finas e gostosas, né? Que a gente pode ter aí, que o dinheiro pode proporcionar, porque também é bom, não é ruim. Mas que se você não estiver bem com você mesmo, nada disso vai te preencher. E quando o vazio ele pega a gente, nada vai te trazer essa leveza, essa beleza que a vida pode trazer pra gente. E quando a gente entende isso, tudo se transforma e tudo se torna bonito, tudo se torna mais leve. E eu desejo que as pessoas, elas comecem, né, a olhar para a vida de uma forma mais leve, mais bonita. Então esse é o primeiro vídeo dessa série de recomeços. Eu tô muito feliz que você tá vendo até aqui, tô muito feliz que de alguma forma você se conectou comigo, que você possa deixar aí alguma palavra, ou me contar um pouco de você. Gente, eu sou apaixonada por pessoas, apaixonada. Eu amo histórias, amo conhecer pessoas, amo me conectar com pessoas. O ser humano, ele me move. Conforme vocês vão conhecendo a minha história, vocês vão entender que eu sou movida por conexões. E eu vou amar saber um pouco mais de você. Eu vou amar te ouvir. Eu vou amar saber da sua história. E poder, sabe, de alguma forma ter uma troca. Porque existe uma troca. Esse lugar, esse canal eu criei justamente para ter essa troca. Para esse papo. E eu literalmente chamo esse canal de papo de alma para alma justamente por isso. Porque é apenas uma alma humana falando com uma outra alma humana. Aprendi isso com Jung também, nosso professor. Quando muitas vezes a gente quer dominar todos os assuntos, todas as técnicas, né? E quando a gente vai lidar com o outro, a gente tenta lidar de um nível mais elevado, como se eu fosse mais evoluído. E no fim, nós somos só um humano lidando com outro humano. E quando a gente entender isso, de voltar essa humanidade, essa fraternidade com o todo, com todos, esse olhar empático com o próximo, talvez a gente vai voltar a lidar de uma forma mais humana um com o outro. E eu sou isso, eu tento ser mais humana possível lidando com outros humanos. Ninguém é melhor que ninguém. Todos nós estamos aqui para aprender algo, todos nós estamos aqui para contribuir também, nós somos instrumentos. Quando nós percebemos e nos deixamos ser instrumentos na vida do outro, o tempo todo a gente está servindo, o tempo todo a gente está contribuindo e existe uma troca. O ser humano precisa dessa troca. Nós não podemos
deixar de esquecer que nós precisamos dessa troca. A sociedade em si começou quando as pessoas se reuniram, começaram a viver em comunidade, ali em grupos, porque existia uma troca. E se nós perdermos essa sensibilidade com o outro, essa troca, esse respeito, esse carinho com a humanidade, a gente perde a nossa humanidade e a gente se desconecta daquilo que nós somos, do que nós fomos criados para ser. Nós fomos criados para ser humano, para lidar com os humanos. Sim, nós temos que respeitar o todo. Eu sou uma defensora da natureza, dos animais. Eu acredito que a gente precisa cuidar. Nós estamos aqui para cuidar. Mas nós não podemos apenas cuidar deles, a gente também precisa cuidar dos humanos. Por mais que muitos humanos aí já perderam a sua humanidade faz tempo, mas nós não podemos deixar de acreditar. E a gente precisa entender que a gente precisa começar por nós, por essa configuração interna. Para daí sim a gente querer. Porque não adianta nada eu só olhar para o outro, só olhar para fora. Lembra? O problema não está lá fora, está aqui. Porque quando eu olho aqui, outra pessoa vai ver e vai se inspirar em você e vai também transformar. E aí aquela reação em cadeia, né? Todo mundo vai influenciando o meio. E todos nós podemos mudar. Nós podemos mudar padrões, a gente pode mudar nossas emoções, a forma como a gente encara o mundo. Não sejamos aquelas pessoas que falam, eu nasci assim, não tem a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu vou morrer assim, e vai mesmo, vai. Já sabe pra onde vai, né? Nós estamos aqui justamente para aprender. Nós estamos aqui justamente para nos desenvolver como seres humanos, nos tornar mais humanos. E não esquecer que tem algo muito maior que nos liga, né? E que nós de alguma forma estamos todos conectados. E a partir do momento que eu faço alguma coisa pro outro, automaticamente eu tô fazendo para mim. Então a gente precisa começar a olhar para tudo isso pro todo, com mais amor, com mais fraternidade, com mais humanidade. Então sejam bem-vindos a essa série de vídeos que eu vou colocar aí pra vocês. E quem quiser ficar, fica. Quem quiser curtir, curte. Ninguém é obrigado a nada e todo mundo entrega aquilo que tem de melhor. É o que eu estou entregando pra mim, pra vocês. É um pouco das minhas experiências e de tudo que eu vivi. Eu não vou trazer vídeos sempre vai ser muito simples. A minha conversa é simples. A forma que eu lido com a minha vida é muito simples. E sempre vai ser de um lugar simples, no meio da natureza, porque eu amo isso aqui. Esse negócio de muito cenário, lugar fechado, pra mim não funciona. Eu gosto disso, eu gosto de sentir a vida. E não existe lugar melhor do que em meio à natureza pra gente falar sobre a vida. Então, até o próximo vídeo e sejam bem-vindos. Fica o meu beijo e que vocês possam tirar o melhor que vocês podem dessa troca que aconteceu aqui hoje. Bye!